Irmãos, em Provérbios 18, 22, o Senhor nos diz que o que acha uma esposa achou o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbio 19, 14, fala: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então nós entendemos que uma vez que um jovem é um discípulo de Jesus, uma jovem é discípula de Jesus, o Senhor vai direcionar e vai orientar esses caminhos dos casamentos que tem havido entre nós. Tem um ditado no mundo que diz: o que é do homem o bicho não come. Então nós entendemos que quando Deus tem um plano, tem um propósito, Ele vai juntar essas pessoas, esses discípulos, da forma dele, do jeito dele. E muitas vezes não acontece bem dentro da lógica que a gente imagina. Temos visto muito isso no meio do povo de Deus. Pessoas de lugares diferentes, cores diferentes, níveis sociais diferentes. Mas nós vemos que quando essas uniões são feitas no Senhor, há a bênção e a prosperidade. E muitas das famílias que aqui existem hoje foram frutas de todo esse procedimento, de todo esse ensinamento que ao longo dos anos nós tentamos colocar para os irmãos como uma doutrina que recebemos da parte do Senhor. Dentro dessa doutrina, nós ensinamos que como deve ser o relacionamento entre solteiros. Nós entendemos que a igreja é uma família onde todos relacionam com todos, solteiros com casais, casais com crianças, crianças com idosos, e vai havendo edificação. E principalmente entre os solteiros devem haver amizades sadias, mesmo que essas amizades sejam entre uma moça e um rapaz. Nós não concordamos com torcida namorística, nós não concordamos com uma influência negativa dos pais nesse sentido, nós não concordamos com ficar dando dicas, nós não concordamos com aquela ajudinha prejudicial que infelizmente muitos adultos acabam atrapalhando mais do que ajudando. Nós entendemos que os solteiros têm que ser bem orientados. E quando um solteiro está com uma certa maturidade emocional, física, profissional, nós costumamos dizer que ele está liberado para começar a observar. E entre todos os relacionamentos que tem, ele observa as moças e as moças observam os rapazes. Bom, o que deve ser observado? Deve ser observado se aquela pessoa tem características, primeiramente, de discípulos. Se é uma boa filha, se identifica em ser uma boa mãe. A Bíblia diz que, por incrível que pareça, as mulheres devem ser boas donas de casa. A Bíblia fala isso, não sou eu não, viu? É bom sempre lembrar para as irmãs não ficarem chateadas comigo, né? Se o rapaz é trabalhador, se o rapaz é apaixonado por Jesus, tudo isso está dentro de um currículo.
que é muito ensinado para os solteiros. Diante disso, esses solteiros devem fazer as suas observações e chegar às suas conclusões. Tudo isso num ambiente de discrição. Por que discrição? Porque ninguém precisa ficar sabendo quem é a pessoa que você está gostando. E uma vez que ele observou o que ele queria observar, chega então a hora do bote. O bote é quando esse jovem ou essa moça vai se declarar oficialmente. Depois de ter observado, depois de ter, de preferência, conversado com seus pais, depois de ter avaliado se é aquilo mesmo que ela quer para a sua vida ou que ele quer para a sua vida. Então, os solteiros têm uma amizade de todos com todos, depois tem uma amizade com observação, e depois eles entram naquilo que nós chamamos de amizade com compromisso, que é quando dois jovens se comprometem um com o outro, de terem um compromisso pensando num casamento. O que muda nessa fase? Eu costumo dizer que muda tudo e não muda nada. Não muda nada no sentido físico, porque nós não acreditamos na palavra namoro por uma razão óbvia, que não existe na Bíblia a palavra namoro. Existe na Bíblia a palavra compromisso, que é como nós vemos como eram os compromissos entre os judeus, que é a única base cristã que a gente tem para nos basearmos nessa doutrina. E aí eles se comprometem, não muda nada fisicamente, porque a Bíblia fala que o sexo ou qualquer tipo de intimidade é para o casamento, mas muda tudo no sentido de que agora eles têm um alvo muito claro, de oração, de busca. É uma nova junta no corpo de Cristo. Tem a junta de discipulado, tem as juntas de companheirismo, e agora tem uma junta específica, uma amizade com compromisso. E eles vão buscar se afinar em muitos e muitos assuntos. E de preferência é bom que haja um conselheiro para estar ajudando eles a irem se definindo. Nesse tempo, é um tempo de muito aprendizado. É um tempo onde, quando os dois são bem orientados, pode-se evitar muitos problemas no casamento. Quem aqui é casado sabe que tem problema, né? Quem aqui é casado sabe que tem. Eu não conheço nenhum casamento que não tem problema. Não conheço. Nem o meu e nem de ninguém. Não tem santo na face da terra que não tem problema no casamento. Falei alguma novidade? Não, né? Bom, mas quando esses jovens estão nesse processo, eles podem ir aprendendo muitas coisas, que vai amenizar muito os futuros problemas que poderiam ter no casamento. E uma outra coisa interessante também, dentro desse período, é que, quando começa a se estudar e se conhecer um pouco melhor, pode-se chegar à conclusão que aquela pessoa não tem nada a ver contigo. E deu ruim, escolhi errado. E aí então nós temos o tempo de desfazer e não haver profundas marcas, porque os dois não se tocaram e se preservaram para o Senhor. Quero dizer para vocês assim, irmãos, isso é plenamente possível. Não tem nada de confuso nesse processo. Nada. Não tem nada de complicado. E os casais que passam por esse processo, nós vemos muita bênção e muita graça de Deus.
Então, quero apenas lembrar para os irmãos, eu não tenho nenhuma disposição de mudar aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Eu não tenho nenhuma disposição de mudar aquilo que dá certo, porque tem dado certo entre nós. E os casos que não dão certo, os casos que têm problemas, é justamente por não seguir esse processo. Aí dá problema. Então, irmãos, vamos nos esforçar para manter a paz entre nós. Os papais aí, por favor, nos ajudem nisso. Não precisa ficar arrumando para o seu filho A ou B, sabe? As coisas vão acontecer de forma natural, sem você ficar inventando nada. Às vezes os pais apressam isso, quer mais que o filho se case logo. Dá problema, irmãos. Não precisa. Nós lemos aqui, Deus vai juntar. Deus vai juntar. Essa é a fé que o presbitério tem, e nós temos muita paz, e sabemos que haverão muitos e muitos comprometimentos. Estamos muito felizes com aquilo que Deus tem feito, com os casamentos que tem havido. Estamos trabalhando na elaboração de um material mais específico para esse cuidado com esses comprometidos. Termos um material que trate melhor desses assuntos. E